A gente vai conversar agora com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense, pesquisador de Harvard, o Vitélio Brustolin, nosso parceiro nessas coberturas, está sempre conosco aqui na CNN, nos ajudando a entender os pormenores desse conflito. Enquanto a gente não consegue trazer o Américo de volta, professor, vou fazer essa colocação para o senhor, então, né? Até que ponto a gente tem versões que, de fato, sejam muito concretas a respeito desse potencial de bomba nuclear do Irã? O que a gente tem? O que é fato? O que é o que o Irã coloca e o que o Israel coloca a respeito desse poderio nuclear também dos iranianos? Professor, muito bom dia. Sempre bom falar com o senhor. Bom dia, Isabel. Bom dia a todos. Isabel, o que é fato, né? Vamos olhar para a infraestrutura nuclear do Irã. A Natanz, por exemplo, que é um centro de enriquecimento de urânio, enriquece com centrífugas em cascata, a 40 até 50 metros abaixo do solo. São subterrâneos justamente para evitar bombardeio aéreo de Israel. Os mísseis que Israel tem, anti-bunker, que são usados para alvejar esse tipo de instalação, são os mísseis do tipo GBU-72 dos Estados Unidos, que penetram 30 metros no solo antes de explodir. Então, se você faz uma instalação reforçada com concreto a 40 até 50 metros de profundidade, fica fora do alcance do míssil de perfuração. Esses mísseis conseguem penetrar 6 metros de concreto sólido antes de explodir. Mas também a estrutura, o tipo de concreto, a blindagem dessas instalações do Irã são justamente para prevenir esse tipo de ataque. Tem um outro centro tecnológico ali perto de Natanz, que é Isfahan. Isfahan serve também para pesquisa de reatores civis, mas Natanz tem capacidade de enriquecimento de urânio acima de 60%, que foi a sua pergunta. E, por fim, eu vou citar só mais essa, porque a infraestrutura nuclear é maior do que isso, mas essas são as principais. Tem Fordow, que é um laboratório de enriquecimento de urânio que foi cavado a 90 metros debaixo de uma montanha, Isabel, justamente para evitar ataques aéreos de Israel. Ou seja, o que significa isso? Se o objetivo de Israel é destruir a infraestrutura nuclear do Irã, apenas com mísseis anti-bunker não será possível. Mesmo usando vários mísseis ao mesmo tempo, como é que você destrói uma infraestrutura que está debaixo de uma montanha a 90 metros de profundidade? Então, é necessário que sejam enviadas forças de operação especial para dentro desses túneis. Os túneis também são reforçados com camadas, então tem portas anti-explosão entre um segmento e outro para evitar que uma única explosão acabe alvejando todo o túnel. Os túneis também fazem curvas de 90 graus para evitar que as explosões se propaguem. O que nós sabemos aí para finalizar a resposta? A Agência Internacional de Energia Atômica da ONU, ou seja, uma entidade que não faz parte de nenhum lado nem do outro, afirma que o Irã tem urânio enriquecido a 90% para fazer 9 bombas nucleares. E é isso, inclusive, que o Netanyahu afirmou antes de começar esse ataque, Isabel. Aí o professor Vitélio Brustolin nos atualizando, nos explicando com explicações mais do que aprofundadas também, para a gente entender de fato o que é fato entre narrativas que são colocadas de ambos os lados. Só trazer uma atualização aqui que vem da CNN Internacional. Os nossos colegas da CNN Internacional afirmam que Israel usou centenas de munições para atingir 150 alvos no Irã durante a noite. Essas informações são de um oficial das Forças de Defesa de Israel, apresentadas neste sábado. Então, a gente tem um número novo a contribuir aqui com vocês nessa cobertura: 150 alvos no Irã durante a noite. Chamo para essa cobertura também Caio Junqueira, nosso analista de política, que está atento também a todas as atualizações a respeito desse conflito. Caio, bem-vindo. Sua pergunta para o professor. Bom dia, Isabel. Bom dia, professor Vitélio. Prazer estar aqui com vocês. Professor, eu queria colocar um olhar sobre os outros players mundiais neste conflito todo, né? A gente sabe que o Irã
vende armamento, por exemplo, para a Rússia, né? Para a Rússia utilizar, por exemplo, na guerra da Ucrânia. A gente sabe que o Irã vende petróleo barato para a China, né? Então são parceiros comerciais relevantes, ao mesmo tempo também em que o Vladimir Putin tem uma boa relação com Israel e com Benjamin Netanyahu, né? Inclusive neste ano se encontraram, conversaram ali pelo telefone. De alguma maneira, China e Rússia podem, tal qual os Estados Unidos está tentando de alguma maneira fazer uma mediação, também fazer uma mediação para evitar a escalada desse conflito? Bom dia, Caio. Prazer também. Caio, o que acontece? A Rússia e os Estados Unidos se opuseram a esse ataque de Israel. Primeiro, os Estados Unidos, no ano passado, quando Israel retalhou os 2 ataques do Irã, o Biden proibiu Israel de atacar a infraestrutura nuclear do Irã. E na época o Trump dizia que era uma oportunidade perdida, que essa infraestrutura nuclear tinha que ser atingida, etc. O Trump estava em campanha. Depois que tomou posse, o Trump começou a repetir a versão do Biden, de que Israel não poderia alvejar o programa nuclear do Irã e que os Estados Unidos iriam negociar a volta do acordo nuclear com o Irã, porque o próprio Trump saiu no primeiro mandato dele. A Rússia do Putin também havia dito que Israel não deveria atacar o programa nuclear do Irã e a China já vinha se opondo, a China se opõe inclusive a ataques contra o Irã, porque é um de seus parceiros, vende petróleo para a China. Então, os principais players internacionais na área militar já haviam expressado oposição ao ataque, a esse ataque de Israel. Israel fez o ataque mesmo assim. É claro que os Estados Unidos sabiam, inclusive retirou o pessoal das suas embaixadas e consulados na região, especialmente do Iraque, e é claro que sabiam também porque as aeronaves que Israel usa, os F-16 e F-35 em especial, a atualização do software permite que se perceba a localização delas. Então, mesmo que Israel não informasse os Estados Unidos saberiam da movimentação do material bélico de Israel. De qualquer forma, esses atores, nesse momento, não têm poder direto de influência, a não ser que comecem a retalhar Israel, cortando, por exemplo, o abastecimento de armas. Os Estados Unidos poderiam fazer isso, mas não fará, porque, inclusive, o Trump está dizendo para o Irã que esse é o momento de negociar antes que Israel destrua tudo, destrua toda a infraestrutura nuclear. Inclusive, o Trump é bastante vago, pode destruir cidades, né, nesse discurso dele. Então, o Trump tem usado a carta do ataque de Israel para pressionar por negociações, Caio. Professor, também conosco, Diego Pavão tem uma pergunta para o senhor. Professor, muito se fala agora sobre esse avanço do programa nuclear iraniano, inclusive dizendo que o Irã poderia estar aí há semanas de fato conseguir uma arma nuclear, uma ogiva nuclear. Eu queria saber do senhor de que forma essa conquista do Irã, vamos dizer assim, de uma arma nuclear, poderia influenciar outros atores, outros países na região. A exemplo da Arábia Saudita, da Turquia, do Egito. Isso poderia provocar uma certa corrida armamentista nuclear nessa região, caso o Irã venha a conseguir essa arma nuclear? Pois é, Diego. O Irã, ainda no governo Biden, o então secretário de Estado Antony Blinken, no governo Biden, em meados do ano passado, disse que o Irã poderia ter armas nucleares em 2 semanas. E isso foi há 1 ano. O Irã, sem dúvida, já tem o urânio enriquecido a 90% para fazer 9 ogivas nucleares. E isso está nos relatórios mais recentes da Agência Internacional de Energia Atômica. O enriquecimento de urânio de 63% para 90% é um salto, porque como é que é esse enriquecimento? O urânio é colocado em centrífugas, elas giram muito rapidamente e separam os isótopos. Então, é de fato que o urânio enriquecido do Irã, nesse momento, já é factível, já pode ser colocado dentro de mísseis, dentro de ogivas em mísseis, e o Irã tem 3.000 mísseis e tem alguns desses mísseis que podem carregar 2 toneladas, o que seria perfeito para fazer uma arma nuclear. Quanto à possibilidade de se espalhar o anseio por armas nucleares, poxa vida, infelizmente isso já aconteceu.
Então, nesse momento em que o Trump, por exemplo, desembarca da estratégia que os Estados Unidos tiveram durante 80 anos, desde o final da Segunda Guerra, de ser a retaguarda da OTAN contra ameaças, nesse momento outros países já querem armas atômicas. Olha para a Polônia, por exemplo. A Polônia quer armas atômicas para se defender da Rússia, a Ucrânia também. Os países bálticos querem o guarda-chuva nuclear da França, mas se pudessem, teriam ogivas nucleares. A Coreia do Sul quer armas nucleares porque a Coreia do Norte fez 50 ogivas clandestinamente, inclusive num programa muito parecido com esse do Irã, fazendo enriquecimento clandestino, saindo do Tratado de Não Proliferação. Os países do resto do mundo já querem armas nucleares porque o mundo, nesse momento, é muito mais perigoso, Diego. Professor, estamos aqui também com o Américo Martins, que participa ativamente dessa cobertura. Também vale repassar uma pergunta. Professor, bom dia. Muito obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Ontem à noite, quando o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu fez um discurso sobre o conflito, ele, em determinado momento, se dirigiu ao povo iraniano, falando que ele esperava que a ditadura, como ele chamou o regime dos ayatollahs, que governa há mais de 40 anos o Irã, estaria perto do fim. Isso está sendo interpretado como um apelo ali do primeiro-ministro para que a oposição iraniana, dissidentes, etc., tentem se manifestar e se mobilizar contra o regime atual em Teherã. Em que medida o ataque de ontem, essa movimentação toda israelense, tem como objetivo uma mudança de regime no Irã? Bom dia, Américo. Sempre um prazer conversar contigo também. Olha, veja, o pronunciamento do Netanyahu em inglês e em persa, né? Ele falou em persa, se dirigindo à população, como você muito bem lembrou. Eu só quero pontuar uma coisa aqui. O que o Irã tem desde 1979 é uma ditadura de fato, uma ditadura teológica, a ditadura dos ayatollahs. E é uma ditadura que, por mais que a população do Irã contrarie os israelenses, boa parte da população rejeita essa ditadura e nós vemos isso em atos muito concretos, quando aquela jovem Mahsa Amini, por exemplo, foi morta a pauladas pela polícia de costumes, que faz parte da Guarda Revolucionária do Irã, porque tinha um pouquinho de cabelo fora do véu. E aí milhares de pessoas foram protestar nas ruas contra essa violência do Estado iraniano e mais 500 pessoas foram mortas nos protestos. O Irã vem atravessando protestos há muito tempo, há uma insatisfação tanto com esse governo ditatorial quanto com a economia do Irã. Agora, de fato, o que Israel faz no Irã nesse momento é sim atacar lideranças, inclusive da Guarda Revolucionária do Irã, o Mohamed Bagheri, por exemplo, o Hussein Salami, que eram líderes dessa guarda, que na verdade, ela é a força, é uma parte das Forças Armadas que é controlada pelo Estado iraniano. É uma parte das Forças Armadas que controla a opressão dentro do Irã e controla as Forças Armadas, e é essa guarda e as Forças Armadas que mantém esse regime no poder. E aqui, quando eu digo que o Irã é uma ditadura, eu também preciso dizer que Israel é uma democracia, mas que o Netanyahu vinha fazendo alguns retrocessos, inclusive tentando esvaziar o poder da Suprema Corte, o que lhe renderia muito mais poderes como primeiro-ministro dentro do Estado israelense, já que não há um Senado em Israel, não há uma Constituição, e como o primeiro-ministro é indicado pela Câmara, a Câmara lhe daria muito mais poderes caso não houvesse o contrapeso da Suprema Corte, Américo.